Fala família nerd, beleza? Sou Fabrício Dutra, tô aqui no meu canal com mais um vídeo para falar sobre a nossa gramática da língua portuguesa, tão apaixonante, tão maravilhosa que é. E o assunto de hoje é sintaxe da língua portuguesa, um termo que infelizmente muita gente não domina, muita gente sabe nem que existe. Aí você fala assim, ó... Você sabe o que é o predicativo do objeto? Aí o cara faz aquela cara, bota a cara aí dele. Eu já vi muito aluno falando... Professor, pra mim só tinha o predicativo do sujeito. Eu não sei nem o que é o predicativo do objeto. Primeiramente, calma. Existe o predicativo do sujeito, existe o predicativo do objeto. São dois termos que dificilmente se confundem, né? Por quê? O predicativo do sujeito, ele traz um atributo em relação ao sujeito, e o predicativo do objeto traz um atributo em relação ao objeto, né? Seria tudo muito fácil se não houvesse a figura do adjunto adnominal. Pois é muito comum em provas que seja cobrada a diferença, ou então a banca explore justamente a confusão que nós fazemos entre o predicativo do objeto e o adjunto adnominal. Primeiramente, qual é a diferença, qual é a semelhança entre eles? Vamos falar primeiro na semelhança, tá? Eles se referem ao substantivo. Eles podem pertencer à classe dos adjetivos. Ambos são qualidades, são atributos, são aparência. Então, assim, são termos que se confundem, né? Logicamente, a banca não é boba, ela vai explorar essa confusão que nós fazemos entre adjunto adnominal e predicativo do objeto. Mas as diferenças são muitas, a gente precisa explorar e entender bonitinho a definição de cada um, tá? Definição de adjunto adnominal é um termo de função adjetiva, né? Que pode ser artigo, vai no daqui, um pronome adjetivo, pode ser um numeral adjetivo, pode ser um próprio adjetivo, pode ser uma locução adjetiva. Essas são as classes gramaticais que se comportam como adjuntos adnominais. Então, primeiramente, o adjunto adnominal sempre vai estar associado a um núcleo e ter função adjetiva. Isso é um fato. Então, a definição de adjunto adnominal, vulgarmente falando, para facilitar a sua vida, é um termo de função adjetiva que modifica, que determina, né, o núcleo, uma função interna. Ou seja, dentro do sujeito, você pode ter um núcleo e vários adjuntos adnominais. Dentro de um objeto direto, você pode ter um núcleo e vários adjuntos adnominais. Por exemplo, o meu filme preferido será reprisado hoje. Qual o seu filme preferido, professor? Cara, tem vários, mas um deles é esse aí, ó. Esse filme idiota é um dos meus preferidos, eu confesso. Então, dentro do sujeito, o meu filme preferido, o núcleo é filme. Você tem o artigo, se referindo a filme. Preferido, se referindo a filme. Os dois elementos, o e o preferido, são os adjuntos adnominais do núcleo filme. Estão dentro do sujeito, você vê? Estão determinando esse núcleo. Então, zero dúvida, tá? Adjuntos adnominais. Agora, quando o adjunto adnominal está lá no objeto, a banca pode complicar um pouquinho a sua vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. O professor castigou o aluno culpado. É culpado! Não! Sujeito professor, castigou é o verbo, o aluno culpado é o complemento, objeto. Dentro desse objeto, o aluno culpado, quem é o núcleo? Aluno, professor. Repara que o se refere a aluno, determinante. E culpado também se refere a aluno. É justamente na palavra culpado que em algumas questões pode residir uma dúvida bacana se ele é adjunto adnominal ou se ele é predicativo do objeto direto. Vamos lá! Vamos definir o que é o predicativo do objeto direto agora, hein? Predicativo, pode, escreve aí, POD. É o atributo que normalmente o sujeito dá para o objeto. Peraí. O adjunto adnominal é um atributo relacionado ao objeto. O adjunto adnominal, ele é uma qualidade. O predicativo do objeto também. Mas a diferença é que a qualidade expressa pelo predicativo do objeto é uma qualidade que é o sujeito que dá. Deixa eu mostrar um exemplo no quadro, tá? Olha aqui, galera. No quadro é sempre melhor, olha só. Tá no quadro bonitinho ali, predicativo do objeto. Olha a definição. Atributo que o sujeito dá ao objeto. Característica transitória. Olha a primeira frase. O professor castigou o aluno culpado. Olha a frase de baixo. O professor considerou o aluno culpado. Todo mundo entende e reconhece que
que ambas as palavras, culpado e culpado, se referem a aluno? Nos dois casos, culpado qualifica o aluno? Sim, né? Só que aí, pensa comigo. Quando eu falo que o professor castigou o aluno culpado, culpado é um atributo do aluno, mas não é o professor que falou que é. Não foi o professor, o sujeito, o professor que atribuiu isso a ele. Nessa frase aqui, ó, o professor considerou o aluno culpado. Culpado é o aluno segundo o professor. É o sujeito professor que atribui isso ao aluno. Olha a diferença. Na primeira frase, o aluno é culpado, mas independe da opinião do professor. Na segunda frase, ele é culpado na opinião do professor. Então, peraí. Vê se faz sentido para você. O predicativo do objeto é a qualidade que o sujeito dá para o objeto. Na frase, o professor castigou o aluno é culpado, mas não é a opinião do professor. Não foi o professor que disse que ele é culpado, é uma característica dele. Agora, o professor considerou o aluno culpado, é uma qualidade que o sujeito, o professor, dá para o objeto. É um atributo que o sujeito, é de responsabilidade do sujeito. É o sujeito que atribui isso para o objeto. Repara mais um exemplo. Olha lá, o povo apoiou o bandido presidente. Aqui, ó, presidente se refere a bandido. Só que aí, não é o povo que dá esse atributo a ele. Não é o povo que faz dele presidente. Não é o povo que diz que ele é presidente. Aqui é, ó, o povo elegeu o bandido presidente, ó. Presidente se refere a bandido, porque o povo deu esse atributo a ele. O povo é que fez dele presidente. Repara, o adjunto adnominal é o atributo que não é a opinião do sujeito. É um atributo que pertence ao objeto independente do que diz o sujeito. Nessa frase aqui, ó, o professor castigou o aluno culpado. Culpado é o aluno, mas não é o professor que está dizendo isso. Agora aqui embaixo, ó, considerou o aluno culpado. O culpado é um atributo que o sujeito dá para o objeto. Mais uma observação. Na frase, o professor castigou o aluno culpado, repara que você tem a possibilidade de trocar o aluno por um pronome e todo mundo some. O professor castigou-o. O professor o castigou. Todo mundo sumiu. Se a palavra castigado foi junto para dentro do pronome, é um adjunto. Repara, o professor castigou-o. Escreve aqui, pô. Sumiu o o e sumiu o culpado. Ambos são adjuntos adnominais. Foram para dentro do pronome. Agora, o professor considerou o aluno culpado. Repara bem, galera. O professor considerou o aluno culpado. O professor considerou o culpado. Não é só considerou o. Quando ele é predicativo do objeto e você troca por um pronome, ele não entra no pronome, ele fica fora. Escreve aí. Quando um atributo é predicativo do objeto, ele não vai para dentro do pronome, ele fica fora. Repara na frase do presidente. O povo apoiou o bandido presidente. O povo o apoiou. Morreu, adjunto adnominal. Agora, o povo elegeu o presidente. O povo o elegeu presidente. Quadro. O povo o elegeu presidente. A palavra presidente não some, ela fica fora. Agora, o povo o apoiou. O presidente sumiu. Então, peraí, deixa eu raciocinar aqui, professor. Quando eu troco por um pronome e o adjetivo continua fora, é predicativo do objeto. Quando eu troco por um pronome e o adjetivo entra, ele integra o pronome, vai para dentro do pronome, ele é adjunto adnominal. Porque ele é junto, né, galera? Adjunto é aquilo que está muito junto. Ad significa junto. Junto significa junto. Ad significa junto. E nominal do nome. Então é junto do nome. Troca por um pronome que funciona. Por exemplo, ó, o candidato achou a prova difícil. Repara, ela é difícil na opinião dele. Você troca por um pronome, ó, o candidato achou-a difícil. Ficou fora. Agora, o candidato gabaritou a prova difícil. O candidato gabaritou-a. Morreu. Difícil é a prova, mas não é a opinião dele. Troquei por um pronome, entrou, integrou, é adjunto, foi junto. Então, o candidato a gabaritou ou o candidato gabaritou-a. Morreu. Agora, cara, quando for predicativo do objeto, o candidato a achou difícil. O candidato achou-a difícil, fica fora. Então, sempre que aprenda a cobrar esse confronto, esse conflito entre adjunto adnominal e predicativo do objeto, já saiba. Tem dois caminhos bacanas, tá? O caminho de definição, né? Por definição, é a opinião que o sujeito dá para o objeto. Ó. O candidato achou a prova difícil, é a opinião dele. Ou troca por um pronome que funciona. Só não pode errar se isso cair na sua prova.
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Toda terça eu tenho um podcast no meu site, vai aparecer aqui embaixo o endereço. Toda segunda tem aulão ao vivo, Facebook gratuito, às 11 da noite. E a gente tá junto aí, galera. Fiquem com Deus, aquele abraço.